Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Enxertia Divina. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo aos Romanos 11, 23. Toda criatura em verdade é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência. O pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Emmanuel. E agora, a palestra. Vamos estudar, dando continuidade, ao estudo sistematizado que estamos fazendo de forma virtual, em virtude da pandemia. Estamos, então, estudando o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, primeira parte,
Noções preliminares, capítulo 4 dos sistemas. Hoje nós vamos ver os itens 50 e 51. Sistema da alma material. Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos uma do outro. Ou melhor, o perispírito seria a própria alma, a se depurar gradualmente por meio de transmigrações diversas, como o álcool se depura por meio de diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como o envoltório fluídico da alma, ou do espírito. Sendo matéria, o perispírito, se bem que muito etérea, a alma seria de uma natureza material mais ou menos essencial, de acordo com o grau da sua purificação. Este sistema não informa qualquer dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois que nada altera com relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas, formando a alma e o perispírito um todo, sob a denominação de espírito, como o germe e o perisperma o formam sob a do fruto. Toda a questão se reduz a considerar homogêneo o todo, em vez de considerá-lo formado por duas partes distintas. Kardec nos esclarece que isso não leva a consequência alguma. E ele sequer teria falado se não houvessem à época pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não era mais do que simples interpretação de palavras. Semelhante opinião restrita, aliás, mesmo que se achasse mais generalizada, não constituiria uma cisão entre os espíritas, do mesmo modo que as duas teorias de emissão e das ondulações da luz não significam uma cisão entre os físicos. Os que se decidissem a formar grupo à parte, por uma questão assim pueril, provariam só com isso que ligam mais importância ao acessório do que ao principal, e que se acham compelidos à desunião por espíritos que não podem ser bons, visto que os bons espíritos jamais insuflam a acridez nem a discórdia. Daí o concitarmos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra tais sugestões e a não darem a certos pormenores mais importância do que merecem, tendo sempre em mente que o essencial é o fundo. Entretanto, Kardec esclarece os fundamentos da distinção da alma e do perispírito, que se baseia no ensino dos espíritos esclarecidos, que nunca divergiram a esse respeito, porquanto entre os espíritos em geral, muitos há que não sabem mais, que sabem menos, inclusive, do que os homens, ao passo que a teoria contrária é de concepção humana. Assim, o perispírito não foi inventado nem imaginado para explicar os fenômenos. Sua essência foi revelada pelos espíritos e a experiência a confirmou, conforme nós podemos verificar no Livro dos Espíritos, questão 93. Essa certeza apoia-se também no estudo das sensações dos espíritos. Livro dos Espíritos, de novo, nós fazemos aqui uma menção na questão 257, para aprimorar o estudo. E, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis, fenômeno que, de acordo com a opinião que o perispírito seria a própria alma, implicaria a solidificação e a desagregação das partes constitutivas da alma, e depois a sua desorganização. Além disso, admitisse que esta matéria, o perispírito, que pode ser percebida pelos nossos sentidos, é ela própria o princípio inteligente, não parece mais racional do que confundir o corpo com a alma, ou o corpo ou a roupa com o corpo. Quanto à natureza íntima da alma, essa o Espiritismo desconhece. Quando se diz que a alma é imaterial, deve-se entendê-lo em sentido relativo, não em sentido absoluto, pois a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou o espírito são alguma coisa. Qualificando-a de imaterial, quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior que nenhuma analogia tem com o que chamamos matéria, e que assim, para nós, ela é imaterial. Aí a gente faz de novo uma menção aqui ao Livro dos Espíritos, né? O livro básico, o primeiro livro da codificação, nas questões 23 e 82. Quem tiver interesse, é sempre muito positivo fazer esse estudo sincronizado assim das obras. Continuando,
Eis aqui a resposta sobre esse assunto de um espírito. Aspas. O que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Fecha aspas. Então Kardec esclarece, de um modo mais lógico para se fazer compreendido, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias, no que tange aos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerentes. Logo, são como vemos, matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio e etc., sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Esta, para progredir, necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada é. Para nós, o melhor, não o podemos conceber. Né? Quando o espírito vem numa reunião mediúnica e relata sofrimentos como tais, fome, frio, etc., significa dizer que ele ainda está muito apegado, né, à matéria, materializado nesse sentido, porque o espírito, em essência, não sente fome, não sente frio. Né? Essas sensações que o espírito acredita estar vivenciando são decorrentes exatamente dessa ligação que ele tem ainda com a matéria. Né? Daí tão importante a gente, no dia a dia, ir tentando nos desapegar da matéria. Né? Ninguém sabe o momento do desligamento, então é esse preparo que nós, inclusive, fazemos, de alguma forma, todas as noites, quando o nosso perispírito, né, nos permite essa morte, entre aspas, né, diária, é também uma forma de a gente ir tentando exercitar esse desapego à matéria, que um dia acontecerá para todos nós. Né? Então, a gente conseguir dar o valor adequado a cada coisa, né, a necessidade da matéria, sem fazer dela a nossa vida, o nosso objetivo maior. Continuando, o perispírito para nós, espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, né? Isso, os espíritos desencarnados nos colocando, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médium de comunicações. Nós sabemos que todos nós somos médiums, né? Em alguma proporção, né? Ainda que só por intuição, por ideias, né? Que não seja uma mediunidade de forma expressa, né? De uma forma contundente, como ter evidência, enfim, mas nós somos muito mais influenciados pelos espíritos do que podemos imaginar. Nós somos o tempo todo influenciados, né? E essa ligação se dá pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, que nós atraímos os espíritos que conosco têm afinidade. Então é importante a gente estar sempre, né? Jesus já dizia, né? Orai e vigiai, o tempo todo. Então a gente sofre influências para o bem, a gente sofre influências para o mal, mas a opção, a escolha, o livre-arbítrio do que vamos fazer com essas influências é nossa. Então é importante a gente estar também sempre antenado, né, sempre buscando o melhor, do nosso próprio bem, né, de quem conosco convive. Então, contudo, do ponto de vista científico, ou seja, quanto à essência do perispírito, é outra questão. Devemos compreender primeiro moralmente, estando apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa inexplicável, pois a ciência ainda não sabe bastante. Porém, lá chegará, se quiser acompanhar, caminhar com o Espiritismo. Né? Ciência, filosofia e religião. Né? A gente está sempre acompanhando, não podemos nos fechar. O perispírito pode variar e mudar ao infinito, acrescenta Kardec. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vamos mais longe nesse aspecto, pois trata-se de um ponto que não pode ser explicado. O espírito de Lamennais pergunta, aspas, supondes que, como vós, também eu não pergunto? Vós pesquisais o perispírito, nós outros agora pesquisamos a alma.
Esperai, pois. Quer dizer, todos estamos em evolução, né? Todos estamos a caminho. Assim, espíritos que podemos considerar adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Como nós poderíamos fazê-lo? É, portanto, perder tempo querer investigar o princípio das coisas, que, como foi dito em O Livro dos Espíritos, nas questões 17 e 49, está nos segredos de Deus. Pretender examinar minuciosamente, com o auxílio do Espiritismo, o que escapa à alçada da humanidade, é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo, é fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. Devemos aplicar o Espiritismo em aperfeiçoar-nos moralmente. Isso é o essencial. O mais não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não nos fará adiantar um passo. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Os espíritos que ditaram o Livro dos Espíritos demonstraram a sua sabedoria, mantendo-se, pelo que concerne ao princípio das coisas, dentro dos limites que Deus não permite sejam ultrapassados, e deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas, mais sedutoras do que sólidas, que um dia virão a cair ante a razão. Como tantas outras surgidas dos cérebros humanos, os espíritos só disseram o que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda e para, por essa maneira, animá-lo à prática do bem. Aí há uma remissão aqui, a segunda parte, capítulo 1 da ação dos espíritos sobre a matéria, nesse mesmo livro, para quem quiser reler. A gente fecha o estudo de hoje, concitando a todos, nós espíritas, a nos lembrarmos o objetivo do espiritismo, o objetivo da encarnação, que é a nossa melhora, que é a nossa evolução. Então, que o espiritismo, essa doutrina consoladora, maravilhosa, que nos ajude realmente a praticar o bem, que nos ajude a proceder à nossa reforma íntima, que a gente possa olhar para dentro de nós, a cada dia, a cada instante, e verificar o que nós podemos melhorar. No que esse conhecimento nos ajuda a melhorar. Saber que todos estamos em evolução, que todos erramos, que todos sofremos, e dessa forma temos maior empatia, maior solidariedade com o próximo, menos julgamentos, menos cobranças com o outro. Então, assim, desejando a todas paz no coração e prática no bem, com o conhecimento obtido, nós nos despedimos, desejando a todos um excelente estudo e uma melhor ainda reforma diária. Fiquem com Deus.